Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos num cenário um pouquinho diferente aqui na sede da SIG, por um motivo especial. Nós estamos recebendo a visita do desembargador Fábio Aich Dalla Vecchia, que também é guarapuavano e hoje é o segundo vice-presidente do TJ Paraná e vai conversar com a gente sobre alguns assuntos bem importantes e relevantes para Guarapuava e também para a nossa região. Antes de começar, eu quero fazer um breve histórico sobre o nosso convidado. Como eu disse, ele é natural de Guarapuava, ingressou na magistratura em 1992 e construiu uma carreira sólida atuando em diversas comarcas aqui do Paraná. Passou por cidades como Londrina, Curitiba e Paranavaí. Tem experiência em diferentes instâncias e funções, foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, desembargador e, como eu disse, hoje é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná para o biênio 2025-2026 e também já foi coordenador da terceira região administrativa do TJ Paraná, que teve sede aqui em Guarapuava. Como eu disse, um orgulho para nós guarapuavanos, então seja bem-vindo aqui à SIG, ao nosso canal, a SIG TV, e muito obrigada por aceitar esse convite e conversar um pouquinho com a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade, é tão bom estar em Guarapuava, então a SIG me proporciona uma oportunidade única e eu tive a possibilidade já de estar aqui nas instalações, eu vi o cuidado com as instalações para melhor atender quem aqui vier. Meus parabéns. Para começar, a gente falou um pouquinho do seu currículo, mas eu vi que na conversa com a nossa diretoria você também comentou que estudou uma escola pública aqui em Guarapuava. E é um orgulho a gente ver uma pessoa formada em escola pública estudar tanto e chegar onde você chegou. Então conta um pouquinho para a gente dos seus desafios e até chegar nesse cargo de desembargador. Se eu não me engano, a sua nomeação foi no início desse ano, é isso? Isso, Como isso. foi esse processo e como é estar onde você está hoje, vindo de uma escola pública aqui de Guarapuava? Então, isso é uma realidade. Eu estudei, antigamente se chamava Escola de Aplicação, hoje é a Escola Visconde de Guarapuava e também no Manuel Ribas. E daqui, na minha época, não tinha tanta oportunidade de estudar direito. Hoje, felizmente, Guarapuava dá essa oportunidade, sem que alguém precise sair daqui para estudar direito lá em Curitiba. Fui estudar direito em Curitiba e consegui, com as bênçãos de Deus, fazer algo que eu desejava desde jovem. Para entrar na magistratura, nós temos que fazer um concurso público de provas e títulos. Títulos, para que fique mais claro, é se eu tenho um doutorado, se eu tenho mestrado, isso conta pontos no final da classificação. Mas foi uma oportunidade muito importante, porque a escola pública me serviu de base para muita coisa. A qualidade, eu sou filho de uma professora que deu aula em escola pública e talvez esse olhar nós devamos ter novamente e valorizar os professores que estão nas escolas públicas. Bem, isso me auxiliou para que eu tivesse ânimo para fazer o concurso, era algo que realmente eu queria e eu consegui, graças a Deus, ter esse êxito de passar no concurso. Na carreira da magistratura estadual, que é a minha, você passa por várias comarcas que são desde as chamadas iniciais, intermediárias, finais. Depois Curitiba, cheguei ao tribunal em 2004, numa substituição, sai um desembargador de licença, entra um substituto. E há 9, 10 anos eu sou desembargador e, felizmente, graças aos colegas do tribunal, eu fui eleito segundo vice-presidente e é isso que aconteceu agora em fevereiro. É um cargo da cúpula de muita responsabilidade, porque nós lidamos com cidadania, cuidamos do juizado especial e também dos núcleos permanentes de métodos consensuais para a solução de litígios. Então, eu sou um homem realizado profissionalmente, sou muito feliz. E sobre a sua função ali, como a gente falou no início, você também foi coordenador da terceira região administrativa que tinha sede, né? Tem sede em Guarapuava. O que você percebeu da região nesse tempo que foi coordenador? Foi muito importante porque nós fizemos a primeira reunião da coordenadoria, primeira de todo o estado, ou seja, a terceira região foi a primeira que fez a reunião. Essa aproximação do desembargador com o juiz é muito importante. O tribunal é gigante aqui no estado e mesmo assim nós precisamos de ter um contato próximo, porque certas coisas acontecem e se o juiz for formalizar um pedido para que alguma secretaria do tribunal analise, isso pode redundar num atraso da solução daquele problema. Por isso que me parece
e eu reconheço isso, é uma iniciativa muito boa. Esse contato com o juiz foi maravilhoso, eles expuseram vários dos problemas que tinham, e isso permitiu que, tão logo terminada a reunião, eu fiz uma ata e já encaminhei para o presidente da época para que tentasse solucionar as questões. Porque o administrador, ele nem é o diretor do fórum, respeita a soberania do diretor do fórum, que aqui nós temos a doutora Patrícia, que cuida das questões do fórum, mas nós éramos um elo de ligação, um elo para que chegasse esses reclamos lá na presidência do tribunal. E como é importante para nós ter uma figura guarapuavana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade de parcerias entre as entidades. Hoje nós tivemos aqui, além da SIG, a FIEP, a CDL, que movimentam o comércio da nossa região. E nós gostaríamos de saber se existe essa possibilidade de parcerias entre o TJ e as entidades para realizar mutirões de justiça aqui na cidade. Isso é muito comum, você até falou do Sejusc em outras cidades, eu já vi em outras cidades que eu morei, mutirões de conciliação, né, para estabelecer aquelas questões de débitos, e Guarapuava é uma região administrativa com muitos processos. Existe essa possibilidade? Qual seria o benefício de trazer um mutirão como esse para Guarapuava? Muito bem, eu adorei a tua pergunta, é importante para que eu possa propagar as ideias e o que a segunda vice faz. Hoje está acontecendo em Guarapuava um curso de conciliação e mediação. Essa era uma das metas da minha gestão, fazer a interiorização e a capacitação de conciliadores e mediadores no interior do Estado. E por que isso é importante? Quando nós precisamos fazer um mutirão, e isso realmente acontece, eu uso o termo mais pautas concentradas, mas quando eu preciso de pessoas habilitadas para que possam tratar adequadamente as questões submetidas das partes, que pode ser antes do processo, uma conciliação ou uma mediação, durante o processo e ainda se estiver em recurso no tribunal. Nós temos o Sejusc, Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Lá se chama segundo grau porque envolve o tribunal. Mas esses centros permitem que eu possa organizar essas pautas. Então imagine, eu tive uma reunião com as companhias aéreas lá em Curitiba, com advogados de São Paulo, tive uma reunião com os bancos, e eles nos apresentam alguns processos que poderiam ser utilizados para esse mutirão. Então nós fazemos uma convocação das partes e os resultados são muito favoráveis, se sai consolidado o acordo. Outra questão que você falou que é bem importante, e já destaco então que a segunda vice fica à disposição se houver uma reunião de processo que nós possamos tentar esse mutirão com comerciantes. Outra coisa importante é que, em termos de cidadania, nós podemos fazer termos de cooperação. Nós temos a Cartilha da Justiça. A Cartilha da Justiça só é possível ela se realizar esse programa, que inclusive aconteceu aqui no fórum, em que nós trazemos as crianças de escolas públicas, voltamos a ter escolas públicas para ter um maior conhecimento do que é o fórum, do que o juiz faz, do que o advogado faz, do que o promotor faz. E isso só é possível quando as entidades privadas contribuem para a impressão dessas cartilhas. Até eu ia perguntar sobre essas cartilhas, eu vi que você distribuiu as cartilhas aqui na nossa diretoria, como elas foram planejadas e qual é o intuito? Existe a possibilidade de mais tiragens, de fazer uma parceria, talvez com uma entidade, um órgão, para isso ser acessível também aos estudantes? Qual que é o projeto dessa cartilha e do que ela realmente trata? Muito bem. Essa cartilha, ela é nacional e cerca de 30 anos nós já estamos fazendo esse trabalho. Inclusive o Conselho Nacional de Justiça é um dos que apoia esse projeto. Por que é importante? É uma logística bem interessante. Você primeiro precisa que as prefeituras municipais nos indiquem quais escolas públicas podem receber, que nós possamos, elas indicam as escolas e nós sabemos a quantidade de alunos. Por que é importante a impressão e a colaboração da atividade privada? Porque imagine assim, se eu tenho no município de Guarapuava, a doutora Shélida faz um trabalho maravilhoso aqui, na sexta-feira do fórum foram 120 crianças. Então, para essas, eu já precisava de 120. Agora, se nós ampliarmos, pensarmos no estado inteiro, eu preciso de muito mais. Nós batemos o recorde esse ano com mais de 23 mil pessoas, 23 mil cartilhas entregues para os professores que fazem a primeira abordagem, as crianças leem a cartilha, as crianças
depois fazem uma redação, essas redações são avaliadas pelos professores e aqueles que tiverem as melhores redações, as redações melhores avaliadas, recebem inclusive uma medalha e um certificado da segunda vista do Tribunal de Justiça, que compreenderam bem o que era, entenderam sobre a ótica da cidadania, o que realmente a gente faz. Basicamente é isso, se ensina às crianças como a cidadania é importante, como eles podem estudar para fazer um concurso público, qual que é a responsabilidade do promotor, qual que é a responsabilidade do advogado, como que o juiz julga uma casa. Inclusive, aqui, na sexta-feira, 4 crianças de uma escola bilíngue que tem deficiência auditiva passaram pela leitura, fizeram as provinhas e, inclusive, fizeram até um vídeo que tinha uma atuação de um juiz, tinha uma atuação de um advogado, tinha uma atuação de um promotor. Então, o alcance é maravilhoso, porque só com a educação que a gente consegue transmitir. Porque antes até nós tínhamos um distanciamento do poder público. Não, agora eu vou até a criança e digo, olha, o que o juiz faz? Faz isso. É um ótimo material para que as crianças possam ter conhecimento e até eu acho que tornar mais acessível esse assunto da justiça. Porque muita gente pensa que a justiça é inacessível, né? E não é. Está aqui para nos ajudar de uma forma simples, objetiva e é muito bacana. Parabéns pela iniciativa desse material. Muito obrigado. Seguindo com a nossa conversa, eu gostaria de falar o nosso último tópico, então, do aeroporto de Guarapuava. Nós perdemos, infelizmente, né, a concessão de voos aqui na cidade. Temos grandes empresas, né, consumidores que precisam desses voos. Guarapuava não foi a única cidade afetada. Mas como você avalia a importância de um aeroporto na nossa região e a possibilidade desse projeto de ampliação? Bem, não só por ser de Guarapuava, mas eu sou um defensor do que a região de Guarapuava produz para o Estado e produz para o Brasil. A reunião de hoje foi extremamente importante e valiosa, porque eu pude ter uma noção mais ampla do que eu já sabia. Eu sabia da qualidade do trabalho exercido em Guarapuava, da qualidade do comércio em Guarapuava, da qualidade da produção em Guarapuava. Não há dúvida, e eu lamento muito que o voo tenha sido cancelado pela companhia aérea, porque a riqueza, nós temos inúmeras riquezas aqui. E isso prejudica, ao meu ver, a nossa publicidade sobre o que temos de bem. Nós bem sabemos que empresários vêm até a região para descobrir o que de melhor se faz aqui. Agora, você imagina, sou um empresário de São Paulo, antes eu poderia ir a Campinas e Campinas vir para cá, eu já conhecia no que eu queria investir, o que eu queria fazer, ou que ideia que eu poderia iniciar algo aqui. E é um prejuízo muito grande. Eu avalio que é um prejuízo muito grande. E eu lamento. E eu acho que as atividades privadas devem se movimentar junto com o poder público para que isso seja revertido. Não tem cabimento, na minha ótica, que Guarapuava não tenha um aeroporto e não tenha esse atendimento. Para mim é imprescindível isso. Até porque nós crescemos como cidade e nós representamos, sim, uma parcela considerável da riqueza do Paraná. E não podemos ter um retrocesso, né? Algo que já era nos garantido a gente perder dessa forma. Aliás, vou te contar uma coisa. Na década de 50, 60, nós tínhamos vários voos que existiam em Guarapuava. Então, há um retrocesso já naquela época. E olha quanto tempo nós levamos, 60 ou 70, mas certamente alguém você vai poder comentar que te explique. Mas já houve um retrocesso. Quanto tempo Guarapuava levou? Eu falo nós no sentido amplo de guarapuavanos. Quanto Guarapuava levou para conseguir isso? E novamente vamos voltar? Vamos esperar mais 40 anos por isso? Não, me parece que não é o mais adequado. E eu espero que tanto a companhia aérea como os demais interessados compreendam a nossa dificuldade e compreendam do que nós precisamos aqui.
Muito obrigada pelas suas palavras, desembargador, por nos receber. Em nome da SIG, dos comerciantes e das entidades, a gente agradece a sua presença e deixa as portas abertas para que você possa voltar e parcerias, né, possam surgir também futuramente. Muito obrigada por participar dessa conversa. Eu que agradeço. Um abraço a todos de Guarapuava e foi uma oportunidade muito única para mim. Eu agradeço, obrigado. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de nos seguir no Instagram, @SIGGuarapuava. Siga também o Instagram, @segundotjparaná e no nosso YouTube, a entrevista completa no ASIG TV. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e fazer parte dos conteúdos que a gente compartilha por aqui. Tchau!